Boa tarde, que possamos enxergar o mundo com os olhos da fé e encarar cada dificuldade como uma oportunidade de sermos ainda melhores. Boa tarde, crianças do quinto ano. E aí, gostaram da nossa live? Bem proveitosa, né? Eu gostei, porque eu senti que vocês estavam precisando aí dessa luzinha aí na hora de resolver as atividades de matemática, que, por sinal, elas são complexas e, de fato, elas precisam dessa ajuda aí de perto. Então, para a semana, nós teremos outra, né, que vai nos ajudar aí a tirar algumas dúvidas. Mas agora vamos ter a nossa aula de História. A nossa aula de História hoje vai ser falando sobre direitos civis. Mas antes eu gostaria que vocês fizessem a oração, claro, né? Para a gente agradecer ao Pai do Céu por este momento estarmos juntos, está dando tudo certo em nossas vidas, né? Apesar das dificuldades, apesar de ser chato estar em casa, apesar de a gente preferir estar em outro lugar. Mas é assim que tem que ser no momento, então nós vamos respeitar essas medidas e eu creio que logo em breve nós estaremos nos encontrando, tá certo? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque assim é o teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, hoje nós vamos corrigir agora, né? Peguei o caderno do aluno. Nós vamos corrigir da página 5 e página 6 e também a página 7, que seria a atividade do assunto de hoje. Como a maioria delas é múltipla escolha, né? Até vou falar um pouquinho sobre os simulados no final. Nós vamos fazer amanhã. Nós vamos amanhã na aula de geografia, depois da aula de geografia, que na verdade vai ser somente correção da atividade de geografia. E nós vamos ter aí alguns ensaios, eu vou mostrar para vocês como se resolver questões de simulado, tá bom? Então amanhã a aula vai ser, digamos, um pouco curta, porque a gente tem que ganhar tempo para poder dar essas explicações, porque nossa próxima aula, né? Nossa próxima nota, nossa próxima nota serão esses simulados aí que serão feitos pela plataforma. Então é muito importante quem não está ainda na plataforma que esteja, tá certo? Para que vocês não venham a deixar em falta esse aprendizado. Porque vai ter que ser feito por lá, eu vou dar a nota por lá. Vai ser a segunda nota, né, que é a primeira das atividades avaliativas que estão com vocês. Então é importante que vocês estejam na plataforma. Quem ainda não está, por favor, entre em contato com a secretaria e se atualize, tá bom? Então vamos lá, página 5, né, com a atividade que foi a semana passada para casa. Tem aí um quadro, né, organize seus conhecimentos e preencha o quadro abaixo com informações pedidas. Então temos aí como foi a conquista dos direitos na Grécia Antiga e depois na Roma Antiga. Então, vocês vão preencher aí essas lacunas aí que estão faltando. Então, eu creio que vocês colocaram aqui o que os não cidadãos desejavam, né? Participar da vida política na cidade. Isso era um desejo que eles tinham na época, né? Como agiram para conseguir seus direitos. Eles organizavam revoltas para buscar as suas reivindicações, né? Então, vocês vão ver aí que começa a surgir aí os movimentos, né? No início era chamado de revolta, mas os movimentos, né, que hoje nós conhecemos como os movimentos sociais, foi que deu um pontapé na busca desses direitos, né, da reivindicação desses direitos. Na Roma Antiga, o que os não cidadãos desejavam? Ter representantes na política que defendessem seu direito. Então, eles não tinham ninguém para defender seus direitos. E como eles agiam para conseguir os seus direitos? Eles protestavam
e deixando a cidade de Roma. Então, eles saíam da cidade de Roma, que era uma forma de protestar, porque eles não conseguiam aquilo que desejavam como cidadão. Ele queria ter direitos de cidadão. No entanto, eles não tinham. No segundo quesito, na sua opinião, é importante conhecermos nossos direitos e lutarmos para que eles sejam mantidos, ou que possamos conquistar outros, ou até mesmo ampliá-los. Por quê? Então, é importante conhecer os direitos e lutar para mantê-los, porque dessa forma estamos protegendo e exercendo a nossa cidadania. Então, quando eu estou lutando pelo direito meu, eu estou lutando pelo direito para todos. Então, é importante que eu tenha esse conhecimento para não ficar só para mim, mas para que fique para toda a cidadania. Na Grécia e na Roma antigas, aqueles que não eram considerados cidadãos se manifestavam de forma diferentes para poder participar da vida política da cidade. Atualmente, de que maneira as pessoas se manifestam para conseguir os seus direitos, para ter seus direitos respeitados? Então, foram os movimentos sociais que foram surgindo. Então, as pessoas hoje vão às ruas, né? Eles dão nome às suas manifestações e eles ali estão dando grito. Por exemplo, o movimento estudantil, né? Então, eles lutam pelos direitos dos estudantes. O LGBT, pelos direitos dos homossexuais, né? E entre outros direitos, outras manifestações que tem. Os rodoviários, motoristas, né? Impeachment, quando um representante, ele não está fazendo o seu papel de representante coerentemente, é normal que as pessoas vá à rua pedir a saída daquele governante, entre outros movimentos. Como existem muitos movimentos, por isso que eu deixei, para que vocês escolhessem o que vocês quisessem, você se identificar com ele e fazer lá o trabalhinho a punho, que também vai ajudar na notinha aí, na hora de preencher a nota da segunda unidade. Na página 6, já é falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vocês só vão aí colocar, né, leia atentamente as informações a seguir. Depois escreva para aqueles que representam características de direitos humanos do homem e do cidadão, né, que foram as primeiras, né, a primeira declaração que houve. E 2 para os que indicam características da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já é a nova, já foram os novos. Então, que incluía mulheres e negros e pobres, foi na primeira, né, que foi na Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento mais amplo na garantia dos seus direitos. O 2. Deseja garantir o respeito aos direitos humanos em todo o mundo. Também o 2, que é universal, né? Mudou até o nome aí. Usou pela primeira vez a ideia de direitos naturais. Aí foi a 1. Então, na 1, usou direito pela primeira direitos naturais. Ou seja, ditos normais, né? E o último especificou que todas as pessoas têm os mesmos direitos, independente de qualquer coisa, de cor, raça, religião, credo, né? Então aí já está na 2. Aí a ordem fica 1, 2, 2, 1 e 2. No quinto quesito, observe com atenção as imagens, né? Essa imagem poderia servir de ilustração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois ela representa uma das suas principais características. Então, na letra A diz, identifique essa característica e justifique sua resposta. Então, a imagem representa o respeito à diversidade, né? Porque nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, não existe nenhuma pessoa totalmente branca, totalmente negra, totalmente loira, totalmente indígena. Não, nós somos miscigenados. Então, dessa miscigenação, existem pessoas que têm raças misturadas e até cores também. Então,
a valorização, o respeito a essa miscigenação, essa diversidade de cultura, de pessoas, né, de crenças, ela faz com que nós tenhamos a obrigação de respeitar essa diversidade. E na letra B, explique com suas palavras por que a característica que você indicou na imagem é tão importante para a Declaração dos Direitos Humanos. Então é importante porque acaba que validando esses direitos humanos. Quando eu coloco em prática aquilo que é direito, aquilo que é dever, eu estou validando aquela declaração. Então, quando eu desrespeito, eu estou invalidando. Então, é importante que nós tenhamos essa capacidade de perceber o outro, as outras pessoas, as outras culturas, de forma diferenciada, né? Para que assim eu possa respeitar e também ser respeitado, né? E poder lutar e adquirir os meus direitos e os meus deveres. Porque não adianta eu querer só os meus direitos se eu não cumpro com os meus deveres. Então, para que essa declaração venha a valer, eu preciso fazer a minha parte. Ok? Pronto. A atividade que seria para hoje, né, para passar para casa, a gente vai fazer agora. Porque tem uma parte aqui que é pessoal e depois é só marcar X, que é tipo um modelo de simulado, né? No simulado que eu vou colocar para vocês amanhã, vocês vão ter resposta dessa forma, múltiplas escolhas, né? Então, por isso que eu também vou responder essa atividade, para que vocês fiquem mais ou menos entendendo como é que vai ser, que serão esses simulados. Bora lá. É a luta pelos direitos civis, que eu assumi hoje. Aí aqui, ó, tem... Ernesto contou para Emília que a luta pelos direitos civis aconteceu em muitos lugares do mundo, mas teve grande destaque nos Estados Unidos. Nesse país, duas personalidades foram importantes para a conquista desses direitos civis, que foi Martin Luther King e Rosa Parks. Então, escolha uma dessas personalidades e explique brevemente por que ela foi importante para a luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, Martin Luther King, né? Ele foi o principal líder do movimento negro e que adotou um discurso pacifista da luta pelo fim da segregação e pela garantia dos direitos dos negros no país. Então, ele lutou, né? Eu vou falar aqui de Martin Luther King, porque ele foi um marco nos Estados Unidos e é até hoje. Existem estátuas, existem obras de artes, existem monumentos em sua homenagem. Porque, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos tem as pessoas negras e tem as pessoas brancas, né? Mas para que houvesse o respeito entre elas, foi necessário muita luta. Embora sabemos que existe muita coisa a melhorar, que o racismo ainda está muito entrelado entre eles, que eles não se importam em ser racista, às vezes são impunes as ações, né, deles. Tivemos um exemplo aí, né, daquele cidadão que na época ele chegou a ser preso, mas na época ele era um cidadão, ele não estava fazendo mal nenhum, porque levantou suspeita à polícia, ele foi asfixiado por pura brutalidade e por o grande motivo dele ser negro. Ele foi maltratado, ele foi desrespeitado e levou à morte, né? Como vocês sabem, que levantou movimento por todo o país dos Estados Unidos. Então, ainda sobre isso aqui, né? Leia as perguntas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta de cada um. Qual era o principal objetivo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos? Então, era acabar com a segregação
entre brancos e negros, ou seja, a separação, o desrespeito, o preconceito. Então ele tinha o objetivo, o Martin Luther, de acabar. E esse direito civil aí passou a ser civil porque teve que virar uma lei para poder as pessoas respeitarem, entendeu? Então, quando não eram, eles eram banalizados e maltratados, desrespeitados, e ficavam por isso mesmo. Na letra B, Rosa Parks foi importante para esse movimento, por quê? Já Rosa Parks, né, que também ela lutou, né, ela teve uma grande participação, essa mulher, por pessoas negras, que elas pudessem ter os mesmos direitos, sentar perto, ser um passageiro, por exemplo, normal no ônibus, não tinha esse negócio de separar negros e brancos, então ela lutou também pelos direitos dos negros, e ela recusou-se a deixar um passageiro branco sentar no lugar, em seu lugar, no ônibus. Então ela fez esse movimento, ela fez esse tipo de manifestação para mostrar que, assim como a pessoa branca podia sentar naquele assento, o negro também poderia sentar. Então ela lutava também por esses direitos dos negros. Martin Luther King defendia que os negros deveriam exigir seus direitos de maneira pacífica. Então, porque às vezes levava ao vandalismo, né? Quando eu comecei a falar dos movimentos sociais e quando vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que vai haver também as pessoas que não vão saber reivindicar. Elas vão simplesmente ser bandido, né? Inverter o papel de cidadão para bandido. Que é quando eu destruo um órgão público, quando eu destruo a praça, quando eu faço mal ao meu patrimônio, quando eu assassino alguém, eu bato em alguém, eu uso daquele movimento para poder fazer mal às pessoas. Então ali não é um papel do cidadão, ali não é reivindicação. Ali já virou o quê? Um vandalismo. Então a gente tem que ter cuidado aí, revoltas, protestos, movimentos, eles têm que ter ordem, decência, grito de guerra, mas tudo dentro da legalidade e sem ferir os direitos do outro, ok? Então até aí vocês podem completar aí o caderno do aluno, a gente fica kit com a atividade do caderno do aluno de história. Agora eu quero que vocês peguem o manual, né, do aluno, nós vamos completar lá a atividade de hoje também. Mas antes de começar no manual do aluno, eu gostaria que vocês vissem um vídeo dando uma grande resumida do que são movimentos sociais. Então veja aí o videozinho, rapidinho, 4 minutos só, certo? Movimentos sociais. Você provavelmente já ouviu falar em movimentos sociais, certo? Mas você entende o que são? Os movimentos sociais são importantes mecanismos que modificam a realidade social por meio de reivindicações e ações. Você saberia identificar um movimento social? Neste vídeo, você vai aprender as características estruturais dos movimentos sociais. Os movimentos podem ser entendidos como manifestações coletivas duradouras que reivindicam ou fiscalizam direitos até então não efetivados ou garantidos pelo Estado. Eles podem ser classificados pelo caráter de suas ações. Sendo assim, existem aqueles movimentos que querem uma transformação radical na sociedade e aqueles que querem conservar determinadas conquistas. Neste sentido, eles são classificados como revolucionários ou reformistas, respectivamente. Dentre as características comuns dos movimentos sociais, duas devem ser sempre lembradas. 1. Os movimentos sociais não apresentam coordenação única, pois comportam uma diversidade muito grande de ideias e valores, bem como de atuação e organização.
2. Suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova sociabilidade. Os movimentos lutam por causas que vão além dos seus interesses particulares. E é por isso que, quando seus objetivos são alcançados, transformam a vida não só das pessoas diretamente ligadas aos movimentos, mas também a vida de muitas outras pessoas. Isso ocorre pela universalização das conquistas, que afetam pessoas em um mesmo espaço político, e pela sedimentação na forma de leis, o que estende seus efeitos para futuros cidadãos que no momento da conquista ainda não eram nem nascidos. Muitas vezes, o Estado é visto como adversário na luta política e, portanto, a relação é de confronto. Como exemplo, temos entidades estudantis e sindicais que fazem oposição à PEC 55 e à reforma do ensino médio por meio de protestos. Como esses movimentos agem? A ação desses movimentos orienta-se por um repertório, isto é, os meios de chamar a atenção para sua causa ou os que usam na luta para transformá-la em realidade. Greves, passeatas e panfletagens estão entre as práticas mais comuns aos repertórios de diferentes movimentos sociais. Quanto à organização, ela varia de acordo com o grau de burocratização. Isso pode levá-las a adotar meios institucionais de luta política, como ocorre com movimentos que se tornam ou se vinculam a partidos políticos ou, mais recentemente, a organizações não governamentais, as ONGs. Os movimentos sociais podem agir de forma institucionalizada ou não. Quanto maior a sua forma de institucionalização, ou seja, de adequação às normas formais e burocráticas do Estado, maior sua chance de cooptação. Pronto, agora a luta pelos direitos civis, nós vamos dar continuidade aqui no livro de vocês, que vai da página, nós vamos ver hoje, da página 22 até a página 25 somente, tá bom? Espero que o videozinho aí tenha ajudado vocês a compreender melhor o que são movimentos sociais, como eles surgiram, quais são as suas características, né? Como surgiu no Estado, qual a importância para o Estado, esses movimentos e para as pessoas. Então, aqui, agora nós vamos falar sobre a Constituição, né? A nova Constituição, e também vamos falar sobre Martin Luther King Jr., né? E Rosa, que foram os grandes manifestantes, né? Rosa Louise, que foram grandes manifestantes por direitos dos negros nos Estados Unidos. Então, vamos lá, começando na página 22, nós vamos começar a fazer essa leitura aí. Antes tem um diálogo que fala assim: Pai, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o fim da luta por direitos? Não, Emília. Ela não significou o fim da luta por direitos. Muitas coisas aconteceram depois dela. Ernesto explicou a Emília que a existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi suficiente para os direitos de todas as pessoas fossem respeitadas em todos os lugares do mundo. Por isso, muitos grupos sociais continuaram lutando para que seus direitos fossem garantidos pela lei e respeitados pela sociedade. Um dos principais movimentos aconteceu nos Estados Unidos durante a década de 50 e 60. Ele foi liberado pela população negra do país, liderado, né? E pedia o fim da discriminação por cor da pele. O fim da escravidão nos Estados Unidos aconteceu em 1863, mas
Cerca de 100 anos depois, as leis do país ainda permitiam a segregação entre negros, brancos, em espaços públicos e privados. Vê que absurdo. Nos ônibus, por exemplo, brancos para negros e bancos para os brancos. Os bebedouros dos banheiros também eram separados. Até os bairros das cidades eram habitados por negros ou só por brancos. Então, essa segregação, na verdade, é como eu falei, né? Lá na explicação, é uma separação. Então, ela lutou, principalmente Rosa aí, né? Para que esse direito de ser para todo mundo, independente da cor da pele, e ela conseguiu, né? Então, o Brasil foi um país onde houve a escravidão de africanos e indígenas. Foi sim, o Brasil também foi, não é só nos Estados Unidos que teve a escravidão. Né? Quando ocorreu o fim da escravidão? Em 1888. Desde o fim da escravidão no Brasil, a situação dos negros no país sofreu algumas alterações. Assim como os Estados Unidos, esse grupo sofreu preconceitos. Será? Então, é claro que os afrodescendentes brasileiros sofreram muito preconceito racial. E como eu falei também lá na primeira explicação, na hora que a gente estava fazendo atividade, sofrem ainda, né? Então, teve que aparecer uma lei, teve que ser dada uma lei para que quem fosse racista ser preso. Então, às vezes nem funciona a lei, porque elas não respeitam e às vezes até pagam preço, pagam muitas coisas, mas continuam sendo preconceituosos. Então, em 1955, aconteceu um dos fatos mais marcantes da luta dos negros contra a segregação racial nos Estados Unidos. Rosa Parks, uma mulher negra, viajava no ônibus sentada em um banco reservado para negros. Como o ônibus começou a encher e passageiros brancos viajavam em pé, o motorista mandou que Rosa e outros passageiros negros se levantassem para que os brancos sentassem em seus lugares. Ela se recusou e foi presa, acusada de ocupar um espaço reservado para brancos. Vê que absurdo, né? Então, qual é a importância da atitude de Rosa Parks para a luta dos direitos da população negra nos Estados Unidos? Então, ela foi importante porque a população negra não queria aceitar essa separação, esse preconceito estampado. Imagine, você está dentro do ônibus e porque você é negro, o branco chegou, subiu, eu tenho que dar lugar a ele porque ele é branco. É uma coisa muito desigual, muito preconceituosa. E isso existia, viu, gente? Outra pessoa importante para o movimento foi Martin Luther King. Ele tornou-se o principal líder da luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e defendia um discurso pacifista, ou seja, de não violência. Por isso, liderou a população negra em boicotes, passeatas e manifestações, como as marchas de Washington em 1963 e as marchas de Selma em 1965. Em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz e, em 1968, foi assassinado pouco antes de liderar uma marcha na cidade de Memphis, localizada nos Estados Unidos. E tudo isso deu resultado, pai. Ernesto explicou que, por causa dessas manifestações, as leis que determinavam a separação de negros e brancos, pouco a pouco, foram deixando de existir. Em 1965, por exemplo, foi aprovada a lei que acabava com os
os impedimentos à participação dos negros nas eleições e por meio do voto. Em meio a toda essa conversa, Emília lembrou-se de uma manifestação que viu com seu pai no dia 1º de maio, né? De trabalho, né? Tudo começou pela manifestação. E percebeu o quanto é importante lutar para conquistar os seus direitos, cumprir nossos deveres e exercer a nossa cidadania. Na página 24, nós temos integrando com matemática. Então, temos aí um gráfico, né, que nós trabalhamos. E de acordo com esse gráfico, por que o gráfico há 2 linhas? Né? Então, claro que aí é uma se referindo aos homens e outra linha se refere às mulheres. O que cada uma dessas linhas representa? A linha de cada representa a variação salarial dos homens e das mulheres entre os anos de 2003 até 2015. Na página 25 tem aí, observe no gráfico a diferença salarial entre homens e mulheres em cada ano. Calcula a diferença salarial em cada um e completa a tabela a seguir. Então, aqui vocês têm que usar, né, a tabela salarial aqui e fazer os cálculos e ver a diferença, né, do homem para a mulher. Claro que o homem ganhava mais. Então, em 2003, a diferença era de R$ 57,00. Em 2005, R$ 83,00. 2007, R$ 95,00. 2009, R$ 120,00. 2011, R$ 158,00. 2013, R$ 175,00. E 2015, R$ 164,00. Então, observem que só foi aumentando a diferença, né? Foi ficando bem... a diferença é muito alta aí. Na letra B, localize no plano, de forma aproximada, os pontos que apresentam a diferença salarial em cada ano, como mostra o exemplo abaixo. Se precisar, utilize uma régua. Então, vocês vão pontilhar aí essas diferenças salariais, que somente no ano de 2015 foi que baixou um pouquinho. Mas até 2013 só foi aumentando. Letra C, vocês vão ligar os pontos aí, né? No gráfico. E ligar os pontos para completar o gráfico ao longo do período de 2003 a 2013. A diferença salarial entre homens e mulheres aumentou ou diminuiu? Aí foi o que eu falei agora, né? Até 2013 aumentou e só diminuiu de 2013 até 2015. Essa diferença salarial existe entre homens e mulheres é justa, né? Claro que aí vocês vão dar a sua opinião aí, mas no meu ponto de vista não é justa, porque os homens e as mulheres, eles têm a mesma mão de obra, né? Claro que há serviços que ainda as mulheres não fazem, mas poucos deles, né? Você sabe que a mulher conquistou o seu espaço. Então, eu creio que elas deveriam ter o mesmo direito de salário, receber se o piloto de avião e o piloto de avião, eles têm que receber o mesmo salário, independente do seu sexo, né? Na página 26, já é o assunto que nós vamos trabalhar semana que vem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje a gente ficou só com esses gráficos aí. Eu espero que vocês tenham entendido aí a conquista, né, os direitos civis para que eles vieram, né, qual é a importância desses direitos civis acontecerem, para que nós possamos nos apegar, nos atrelar a esses direitos que às vezes são negados, mas que ele existe por lei, para que nós possamos ter uma vida melhor como cidadão, tá certo? Então, até amanhã, lembrando que amanhã vai ter algumas orientações sobre simulados, vocês vão responder junto comigo o simulado, para vocês verem como é que se faz o simulado, porque no final do mês já, pegando iniciozinho de agosto, nós vamos fazer o simulado também, independente que nós voltamos em agosto ou não, que na verdade nós não temos ainda uma data fixa,
mas que a probabilidade, há uma pesquisa aí de que nós possamos votar no mês de agosto, mas não é nada certo ainda. Independente disso, nós faremos o simulado também, tá certo? Quem ainda não estiver na plataforma, por favor, procura a secretaria, se inscreva, coloque lá seu e-mail. Quem teve algum problema com o celular, também tem que correr atrás de prejuízo, viu, gente? A chamada é muito importante, como eu venho falando em todas as aulas. Quem não está marcando chamada está levando falta reprova. Então, para que isso não venha prejudicar vocês, façam a chamada todos os dias, tá certo? Então, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo.